Bora de informação sobre o Cascavel? Exatamente. Primeira informação importante, Samantha, é que a Série D vai ter uma mudança no início. A CBF vai, na verdade, adiar o começo da competição. O Cascavel faria estreia já nesse fim de semana. O jogo deveria ocorrer no sábado contra o Uberlândia, lá em Minas Gerais. No entanto, a CBF então anunciou que adiou o início da Série D. Mas assim, não ficou muito claro. Isso só vai ser esclarecido quando a entidade divulgar a tabela definitiva da Série D. Essa divulgação deve ocorrer nesta quarta-feira. Mas a tendência é que ocorra o seguinte: a CBF deve remanejar apenas os jogos que estavam programados para esse fim de semana na primeira rodada para uma outra data, e aí, a partir da segunda rodada, segue o cronograma normal da quarta divisão, como já estava elaborado. Não tinha datas, mas já tinha uma tabela provisória, ou seja, a tendência com essa mudança aí na primeira rodada é que o Cascavel, ao invés de fazer o jogo de abertura da Série D na condição de visitante, que seria no próximo fim de semana, ele deve estrear em casa. Então, tudo indica que a primeira partida do Cascavel na Série D seja no dia 19 de abril contra o Goiatuba no Estádio Olímpico Regional. Então o jogo que seria contra o Uberlândia já nesse fim de semana vai ser remanejado para uma outra data de acordo com a logística que a CBF está organizando para a Série D do Campeonato Brasileiro. No entanto, é só uma especulação, tá, Samantha? Amanhã, quando a entidade divulgar essa tabela definitiva, aí sim a gente vai saber como isso vai ocorrer. Mas a tendência é que isso ocorra mesmo, que o Cascavel então passe a fazer, ao invés de estrear fora, estreie em casa contra o Goiatuba, jogo válido pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o técnico tcheco vai ter a possibilidade de... Ganhou aí mais alguns dias para preparar a equipe para estreia na quarta divisão nacional. Essa vai ser a sexta participação seguida do Cascavel. Enquanto aguarda a definição da tabela, a diretoria de ontem para hoje fez aí uma série de anúncios de reforços e vai ter mais reforço ainda. Quem sabe hoje à tarde já tem novidade, a gente mostra no programa de amanhã. Mas enfim, vou tentar listar aqui aqueles jogadores que já estavam treinando aí com o Cascavel, mas que agora foram anunciados de maneira efetiva pela diretoria do Cascavel. Ontem, o primeiro anunciado foi o Jonathan Flores, um jogador que é um meia, formado nas categorias de base do Internacional e que já teve uma passagem pelo Palmeiras, um jogador gaúcho de 1,95, então que passa a reforçar o Cascavel. Outra novidade foi o atacante Michel, jogador também bastante experiente, que reforça o setor ofensivo aí, um jogador que foi formado nas categorias de base do Coritiba. Ontem também teve o anúncio do zagueiro Dadalt, o jogador que também atuou muito no futebol gaúcho, estava na Avenida, disputou o Campeonato Gaúcho por lá. E esta manhã teve o anúncio do meia Brenner, ou seja, esses são os nomes que já vinham treinando com o técnico tcheco, mas agora de maneira oficial. Eu fui hoje pela manhã lá no centro de treinamentos, essas são algumas imagens dos trabalhos que vinham sendo realizados, e eu conversei com dois desses reforços, Samantha Torres. Um deles foi o Michel, atacante, e outro foi justamente o zagueiro Dadalt, os dois que já projetaram a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro e falaram também dessa vinda para a Serpente Aurinegra para a disputa da quarta divisão do futebol brasileiro. Acho que, primeiramente, o projeto, né, e saber da seriedade do clube. É um clube que a gente sabe que vai vir, vai dar as condições, né, e que projeta também um sucesso ali na frente, né. Eu creio que o Cascavel é um clube que está numa crescente e pode vir, sim, buscar esse acesso à tão sonhada Série C. Michel, falando agora um pouco da tua característica dentro de campo, até para o torcedor ir se ambientando contigo. Fala um pouco das tuas virtudes, da tua maneira de jogar. Sou um cara muito aguerrido, né? Eu costumo dizer que eu não tenho bola perdida, eu estou sempre buscando fazer o gol, estou sempre ali atento às jogadas, né? O torcedor pode esperar muita garra, muita vibração, muita cobrança também, né? E juntos, já contando com o apoio do torcedor, dos patrocinadores, da diretoria, de todos, a gente aí fazer uma força máxima para buscar esse nosso acesso. A expectativa é de subir, né? Esse é o objetivo do Cascavel e eu espero ser uma peça importante aqui para ajudar a alcançar esse objetivo. Tua maneira de jogar, Dadalt? Bom, sou um zagueiro muito bom nas coberturas, gosto de sair jogando também, né? Então acho que isso cai muito bem com a ideia do tcheco de jogar. Então, Samantha, esses são alguns dos reforços do Cascavel. Lembrando que essa semana nós poderemos ter mais 3 novidades. Quem sabe hoje a assessoria faça o anúncio de mais um atacante para reforçar então a equipe para a Série D do Campeonato Brasileiro. Antes dos dois, o Cascavel havia anunciado um volante, o Lucas Lourenço,
e também um atacante, Luiz Araújo. Lembrando que o ataque foi o setor mais deficiente do Cascavel aí na temporada de 2025, teve até apenas 8 gols marcados, já tem aí o Michel, já tem o Luiz Araújo e vem mais atacante por aí. Outra grande novidade no Cascavel foi o retorno do Zé Luiz, o fiel escudeiro do Tcheco, ele que era o auxiliar técnico. Eles tiveram um período ali que trabalharam de maneiras separadas, mas o Zé Luiz sempre foi auxiliar do Tcheco. Inclusive na passagem que o Tcheco teve, a primeira no Cascavel, entre 2021 e 2022, eles tiveram bons retrospectos. Está aí o Zé Luiz, ele que já está trabalhando, está prestando aí o auxílio com a experiência que ele tem no futebol. E o Zé Luiz, eu conversei com ele hoje também pela manhã, ele falou um pouquinho dessa retomada da parceria com o Tcheco. E o detalhe, em 2021, quando o Cascavel, foi um fato que ele lembrou na entrevista, Samantha, quando o Cascavel fez a primeira final de Campeonato Paranaense, ele fez uma semifinal contra o Atlético Paranaense, conseguiu a vaga para a decisão. Só que no jogo de volta, no Estádio Olímpico, em que o Cascavel venceu por 2-1, teve um surto de Covid. Ele perdeu vários jogadores. O próprio Tcheco estava positivado na época e não pôde trabalhar. Então, quem atuou naquela partida histórica, emblemática do Cascavel, que garantiu a presença na decisão para fazer a final contra o Londrina, foi justamente o Zé Luiz. Ele lembra que ele tinha apenas 13 jogadores e não podia usar todos ainda. Enfim, eu conversei com o Zé Luiz, ele falou da volta dele e lembrou esse jogo histórico em 2021 pelo Campeonato Paranaense. É um prazer novamente estar aqui no Cascavel, um clube que eu tenho muito carinho, uma cidade que eu tenho muito carinho também. E essa parceria com o Tcheco, na verdade, ela nunca acabou, né? Foi apenas uma pausa para alguns projetos que eu tive particulares, né? E assim que o Tcheco me falou, mais de uma vez me chamando para a gente reeditar essa nossa parceria, eu me senti na obrigação de vir aqui ajudar. Quando eu saí aqui em 2022, depois de 2 temporadas muito bacanas que nós passamos por aqui, um ambiente muito legal que eu levei para a minha vida, assim, como um ciclo vitorioso e um ciclo muito bacana de ser vivido. Aí o Tcheco me chamou agora essa última vez e eu falei, Tcheco, eu tenho alguma coisa ainda para agregar e para terminar uma coisa que nós começamos lá atrás. Aí eu vim para cá com muita humildade para ajudar, para contribuir, para facilitar a vida do Tcheco e de todo o plantel, para que a gente consiga os nossos objetivos. Bom, assim, quando falaram o nome do Zé Luiz, automaticamente o pessoal lembra daquela semifinal contra o Atlético em 2021, Tcheco ausente, você comandou, colocou o time na final. Eu queria que você lembrasse esse fato para nós. Jogo inesquecível, né? Aquele jogo para mim assim, foi um jogo emblemático, né? Por tudo que nós passamos durante a semana. Eu lembro na segunda-feira de manhã, quando nós chegamos aqui, tinha o protocolo de todos fazerem os exames, né? E eu lembro que na sala foi saindo outro, todos positivados para o Covid. E nós ficamos na própria quarta-feira, que é o dia do jogo, com 10 atletas, a gente tava e 2 goleiros. Sendo que um é o Orlando, que não vinha jogando, que inclusive no jogo ele teve que trocar como jogador de linha. Aí no dia do jogo, nós tivemos mais um jogador, o Lucas Oliveira, que foi liberado, e à tarde o Duda. Nós fizemos o jogo com 11 atletas e 3 no banco. Dos 3 no banco, apenas um poderia jogar. Então foi um jogo assim, que nós realmente fizemos uma mobilização muito grande, sabe? Primeiro para a gente jogar por aqueles que não poderiam jogar. E segundo, pelo nosso torcedor, que a gente sabia que era um jogo muito importante e nos colocaria numa situação muito bacana da final. Então a gente foi mais na conversa mesmo, o pessoal comprou a ideia e, como eu falei, nós jogamos por uma causa, né? Jogamos pelo clube, jogamos pela cidade e jogamos por todos aqueles que não estavam presentes. Aí, bem-vindo de volta então ao Zé Luiz, trabalho bem importante dele ao lado do Tcheco nos anos de 2021, 2022. Naquele ano o Cascavel disputou então a Série D do Campeonato Brasileiro, chegou na segunda fase, foi vice-campeão paranaense, também foi o primeiro ano do Cascavel na Copa do Brasil, quando teve uma classificação diante do Figueirense, depois caiu na segunda fase contra o Avaí. Em 2022 a dupla seguiu trabalhando juntas, só que daí no Campeonato Paranaense o Cascavel caiu na fase de quartas de final, eliminado pelo Maringá. Na Série D do Campeonato Brasileiro, eles conseguiram passar pela fase de grupos, mas o Cascavel teve também uma eliminação na segunda fase quando caiu para o Paraná Clube. E naquele ano também teve a disputa da Copa do Brasil. Cascavel conseguiu passar pela Ponte Preta na primeira fase, uma vitória por 1-0, mas depois caiu na segunda fase quando foi eliminado pelo Tocantinópolis. Então alguns trabalhos marcantes aí de Tcheco e Zé Luiz trabalhando juntos novamente. Quem sabe vem o acesso para a Série C neste ano.